Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos retomar aqui com essa aula de materiais de construção mecânica 2, Mateco 2, finalizando esse slide aqui sobre aplicações e processamento das cerâmicas. Essa videoaula aqui serve para acabar com a sequência de cerâmicas, né? Na semana seguinte eu vou aplicar uma prova para vocês. Ainda não tenho certeza de como vai ser, eu devo entrar em contato com vocês aí pelo grupo para combinar isso melhor. Mas é isso aí, gente. Vamos finalizar aí. Lembrando, finalizando essa aula, vocês têm que fazer um resumo do capítulo, né? Vocês fazem o resumo e mandam para mim. Eu mandei no grupo lá, mas repito, por favor, tentem fazer os resumos de forma mais autêntica, né? Com suas próprias palavras, né? Porque quando a gente está fazendo um resumo escrevendo, ou a gente escrevendo o que a gente entendeu mesmo, isso ajuda com que a gente compreenda o que está acontecendo na aula. Então, quando rolar a prova, vocês não vão precisar estudar tanto para ela. Já vai estar tudo bem, meio que acostumado na sua cabeça, né? Então, faça um resumo. Acho que o resumo é uma boa maneira de se estudar para a prova. Como eu falei, é muito difícil avaliar um resumo, né? Então, os resumos que eu vi que o pessoal fez realmente com as próprias palavras ou fez alguma coisa mais elaborada, eu dei uma nota máxima. Aqueles que é basicamente o Ctrl+C, Ctrl+V do slide, eu dei 4. E quando estava faltando algumas informações importantes, eu dei menos que isso. Meu critério foi esse. Né? Mas enfim, depois de prova é outro papo. Vamos continuar aqui o conteúdo. Fabricação e processamento das cerâmicas. Hoje o meu foco vai ser esse. Como fabricar e como processar as cerâmicas. Né? Quando eu falo processar é no sentido de quais são os tratamentos que a gente tem que fazer, quais são os processos que a gente tem que fazer, desde a matéria-prima até a cerâmica que a gente utiliza em aplicações de engenharia. Bom, a gente sabe que para os metais, né, todos os processos de fabricação dos metais, eles incluem ou fundição ou deformação plástica. Quando digo fundição, é a fusão do material. Né? Ou seja, eu vou fundir o material ou eu vou deformar plasticamente. Né? Então, esses dois processos aí abrangem todos os processos de fabricação, né? Fundição e deformação plástica. Para os metais é muito fácil fazer isso. Né? Vários exemplos: processo de conformação mecânica, estampagem, laminação, extrusão, trefilação. Todos esses processos envolvem deformação plástica. Né? Usinagem envolve deformação plástica. Enfim, tem uma série de processos que envolvem deformação plástica na fabricação de materiais metálicos. E outros processos que envolvem fundição, né? Com a própria fundição, né? Como diz o nome. Então, bom, isso é para materiais metálicos. Para materiais cerâmicos, a gente tem um problema grave. Por quê? Fundir materiais cerâmicos é difícil, porque eles têm um ponto de fusão muito alto. Né? A maioria deles tem ponto de fusão muito alto. Então não é o caminho mais comum. Né? É claro que tem materiais cerâmicos que a gente utiliza métodos de fundição para fabricá-los, porém não é o caminho mais recomendado, digamos assim. E deformação plástica também não é uma opção viável para cerâmicos, né? Porque, como a gente sabe, os cerâmicos clássicos eles apresentam baixa dutilidade, são materiais muito frágeis. E para processos de deformação plástica, eu preciso de materiais que resistam à deformação plástica, sejam dúteis. Então, por exemplo, eu não conseguiria laminar um material cerâmico, isso é um pouco fora da realidade aí. É claro que tudo que eu falar aqui tem algumas exceções, mas por via de regra, um material frágil não dá para laminar. Não dá para fazer um processo de extrusão. Ele vai falhar, vai fraturar antes disso. Né? Então essas são as limitações dos materiais cerâmicos. Né? Dessa maneira, a gente tem que usar alguns processamentos alternativos. Né? Um exemplo. Algumas peças são conformadas a partir de pós, em um processo similar à metalurgia do pó. Eu não sei se já estudaram isso em processo de fabricação, mas a metalurgia do pó é um processo que também é usado em metais. Os vidros são conformados em temperaturas muito altas, né? A partir de uma massa fluida que vai se tornando viscosa. E os cimentos são processados a partir da colocação de uma massa fluida em moldes, né? Um processo de moldagem. Então, são alguns processamentos alternativos para cerâmicos,
por conta daquelas limitações que eu citei anteriormente. Aqui tem esse fluxograma mostrando as técnicas de fabricação em cerâmicos, né? Tem aquelas voltadas para os vidros, aquelas voltadas para materiais particulados, né? Que é mais metalurgia do pó, e a cimentação, né? É importante destacar que aqui em inglês está cementation, mas é cimentação, né, para cerâmicos, né? Cementação é outro processo, um tratamento termoquímico que a gente aplica em metais, né? Não sei se vocês lembram disso, vocês já chegaram a estudar isso. A cementação é quando a gente aplica, de maneira grosseira, aplica uma camada de carbono superficial nos metais para aumentar a dureza dos materiais superficialmente, né? Enfim, aqui eu tenho alguns exemplos de processo de fabricação. Aqui está em inglês, então vou deixar para falar isso mais completamente nos slides seguintes, né? Mas eu subdividi isso aqui. Bom, eu não, né? O livro subdivide isso aqui entre processos de fabricação de vidros e processos de formação de particulados, né? E cimentação ele só comenta. Então tem alguns exemplos aqui. Primeiramente, vidros e vitrocerâmicos, né? Os vítreos, materiais vítreos, vidros, eles não são cristalinos, né? Então é importante destacar que esses materiais eles não se solidificam da mesma maneira que os materiais cristalinos. Os materiais vítreos, amorfos, não cristalinos, eles apresentam um tipo de comportamento diferente durante a solidificação. Eu vou explicar isso melhor agora. No resfriamento, quando reduz a temperatura, né, obviamente, o vidro ele vai se tornando cada vez mais viscoso, continuamente mais viscoso. Eu não tenho a temperatura definida na qual o líquido vai se transformar em um sólido. Eu não tenho um ponto de fusão muito bem determinado ali. Que isso é um processo um pouco gradual. Ele vai se tornando mais e mais viscoso, né, até o momento que ficar sólido. Então, essa transição ela não é contínua, né? Uma das diferenças entre o material cristalino e o material não cristalino é a dependência do volume específico em relação à temperatura. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O volume específico é o inverso da densidade. É o volume sobre a massa. Vocês devem estar acostumados com isso aí de termodinâmica, a gente vê um pouco isso, né? Enfim. O volume específico de um material não cristalino ele vai depender da temperatura, né? A dependência do volume específico da temperatura é o que é a maior diferença entre o material cristalino e não cristalino. Nesse gráfico aqui abaixo, eu tenho mostrando isso, né? Eu tenho aqui em azul material com sólido cristalino e em vermelho eu tenho um sólido não cristalino. Aqui a gente tem uma descontinuidade no resfriamento de um material não cristalino, né? Em vez de ser uma curva contínua aqui, como no exemplo do material cristalino, eu não tenho curva contínua, né? Isso é o que mostra aquele fenômeno que eu acabei de falar com vocês, né? Aquele fenômeno de que não tem um ponto de fusão específico, o material vai se tornando cada vez mais e mais viscoso, né? Continuamente. Então aqui o vermelho, eu começo no líquido, esse é um material não cristalino, começo no líquido, e ele vai se tornando mais viscoso com o tempo até ficar até chegar no ponto que é o vidro sólido aí, né? E o material cristalino ele vai chegando a temperatura, nessa temperatura vai acontecer a transformação de fase de um material líquido para um sólido e ele vai se tornar sólido, né? Então tem essa diferença entre o material não cristalino e o material cristalino, entre uma estrutura cristalina e uma estrutura não cristalina. Traduzindo o que eu estou querendo dizer, né? Para materiais cristalinos, existe uma redução descontínua do volume na temperatura de fusão TF, né? Ou seja, de azul aqui tracejado, tem a cristalização aqui, né? Tem essa redução descontínua. Nos materiais vítreos, o volume diminui continuamente com a temperatura, que é essa cor vermelha aqui que está seguindo continuamente. Uma ligeira redução na inclinação da curva ocorre no ponto de temperatura da transição vítrea, que é TV, né? Aqui está TV, aqui está TG, mas aqui é uma redução na inclinação, né? Temperatura de transição vítrea. Abaixo da temperatura, o material é um vidro,
Acima dessa temperatura, o material é primeiro um líquido super resfriado e finalmente um líquido. Então, o que eu estou querendo dizer é que abaixo de Tg, o vidro ele é o vidro sólido que a gente conhece. Acima disso, ele é um líquido super resfriado, né? Super resfriado. Falei super resfriado. E acima dessa temperatura que é dita de fusão, ele é totalmente líquido. Mas tem essa distinção entre o material cristalino e não cristalino. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a relação da viscosidade com a temperatura, a dependência da viscosidade com a temperatura. E aqui eu tenho vários pontos importantes, né? Que esses pontos são mais linhas tracejadas, né? Tá em inglês aqui, mas eu vou tentar traduzir para vocês. O ponto mais embaixo aqui é o ponto de fusão, né? É o ponto correspondente à viscosidade de 10 pascal por segundo, vezes segundo, onde o vidro é fluido o suficiente para ser considerado um líquido. A partir disso, ele já é fluido o suficiente para ser considerado um líquido. Esse é o ponto de fusão do vidro, né? Isso aqui é meio que convencionado, né? Convenção 10 pascal por segundo é o que eles passam aqui no livro, né? Mas pode mudar de acordo com a literatura. Eu já vi isso diferente também. Ponto de trabalho, working point, essa linha tracejada aqui à frente, é a temperatura na qual a viscosidade é de 1000 pascal vezes segundo. O vidro é deformado facilmente nessa viscosidade. Ou seja, a partir desse ponto, né, de viscosidade, que eu já consigo fazer um trabalho aí com o vidro, se deformar ele. Aqui, terceira linha tracejada, de baixo para cima, é o softening point, que é o ponto de amolecimento, né? A temperatura relacionada à viscosidade de 4 vezes 10 a sexta pascal vezes segundo. A temperatura máxima na qual a peça de vidro pode ser manuseada sem que ocorram alterações significativas em suas dimensões. Traduzindo, entre o ponto de trabalho e o ponto de amolecimento é onde eu vou conseguir operar e fabricar meu vidro, né? Essa é a faixa de viscosidade aceitável para isso. Lembrando que essa faixa ela varia de acordo com a temperatura, né? Tudo relacionado com a temperatura aqui. A gente observa que, na verdade, a nossa observação, quando a gente está avaliando esses pontos, né, em relação a um material metálico, a gente vai pensando em temperatura. Temperatura X, ele vira líquido e é isso. Só que aqui a gente avalia viscosidade, porque é um processo gradativo, né? Acima do ponto de amolecimento, aqui em cima tem o annealing point. Annealing é recozimento, né, que é o ponto de recozimento. Esse é o ponto cuja viscosidade de 10 elevado a 12 pascal por segundo. É uma viscosidade muito alta. Nessa temperatura, a difusão atômica é suficientemente rápida. E quaisquer tensões residuais podem ser removidas em um intervalo de aproximadamente 15 minutos. Ou seja, tratamentos de remoção de tensões internas em vidros, eu tenho que chegar até esse ponto aqui de viscosidade. Ponto de deformação. O último ponto aqui em cima com a viscosidade maior. Strain point, ponto de deformação. A viscosidade associada é de 3 vezes 10 elevado a 13 pascal vezes segundo. Em temperaturas abaixo desse ponto de deformação, vai haver fratura antes do início da deformação plástica. Ou seja, em temperaturas abaixo do ponto de deformação, vamos ter fratura antes da deformação plástica, né? Ou seja, vai falhar o material. A temperatura de transição vítrea, ela geralmente está acima desse ponto. Como eu estava dizendo anteriormente, a maioria das operações de conformação nos vidros é feita nessa faixa de trabalho, que é entre o ponto de amolecimento e o ponto de trabalho, né, entre as temperaturas de amolecimento e temperatura de trabalho. Aqui então, deixa eu pegar um exemplo. Para essa curva verde, que é o vidro borosilicato, né, o ponto de amolecimento aqui é mais ou menos 800 graus Celsius. O ponto de trabalho é 1200 graus Celsius. Então, minha faixa de trabalho vai ser essa, entre 800 e 1200. Beleza? Então, é interessante
é interessante que a gente consiga interpretar esse gráfico, né? Como falei anteriormente, é importante a gente conseguir relacionar viscosidade, temperatura e esses pontos notáveis aqui nos materiais cerâmicos, né? Nos vidros, na verdade. Porque esse é um comportamento muito específico de cerâmicos não cristalinos, de materiais não cristalinos, né? Esse ponto de deformação aqui, se a gente pode observar melhor, está até para o borosilicato mesmo. Vidro borosilicato. Ele é mais ou menos aqui em temperatura um pouco abaixo de 500 graus Celsius, 600 graus Celsius. Uns 580 aí, pode dizer. 580 graus Celsius. Abaixo disso, o material vai falhar antes de deformar praticamente, né? É a temperatura ambiente, né? Ou seja, se a gente pegar um vidro e tentar trabalhar com ele em temperatura ambiente, a gente não vai conseguir deformar. Ele não é um material dúctil, é um material frágil, então ele vai fraturar antes de deformar plasticamente de maneira aceitável. O vidro ele é produzido pelo aquecimento das matérias-primas até uma temperatura acima do ponto de fusão. Então a gente sabe que o ponto de fusão ele é alto e inevitavelmente eu tenho que aquecer as matérias-primas até uma temperatura muito alta. Existem 5 métodos de conformação para os vidros, para os produtos à base de vidro. Entre eles, prensagem, sopro, estiramento, conformação de chapas e de fibras. Vou falar um pouco de cada um desses métodos de fabricação. O primeiro deles é a prensagem, né? A prensagem é usada na fabricação de peças com paredes muito grossas, né? Como alguns pratos e louças. A peça de vidro é conformada pela aplicação de pressão em um molde de ferro fundido. Então é como se eu colocasse o vidro no molde e aplicasse pressão para que o vidro tomasse a forma daquele molde, né? Aqui o molde de ferro fundido geralmente é revestido com grafita, né? E o molde geralmente é aquecido para segurar uma superfície uniforme. Essa é a prensagem. Agora tem alguns processos de sopro, né? Isso é um pouco incomum, como eu falei, esses métodos de fabricação dos materiais cerâmicos eles são bem alternativos, né? Isso é mais comum para projetos de arte. É comum que seja feito manualmente, porém tem como a gente automatizar esse processo para a produção de jarras, garrafas e até mesmo de bulbos de lâmpadas de vidros, né? Aqui tem um tarugo de vidro, que chamam de parisson. Eu particularmente não sou familiarizado com essa palavra. Uma forma temporária. E esse tarugo ele é conformado por prensagem mecânica de um molde, né? Usando prensagem mecânica. Esse tarugo ele é colocado no molde, né? No molde de acabamento ou de sopro, né? E esse tarugo ele vai ser forçado a se conformar nos contornos do molde. É muito similar à prensagem, né? Aqui eu tenho até uma imagem mostrando como é que funciona, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, que eu falando talvez não seja tão fácil de visualizar. Esse azul aqui é o tarugo. Eu coloquei no molde, certo? Aqui eu coloquei uma pressão. Eu apliquei essa peça aqui para dar o formato que eu desejo, o formato inicial. Tirei a peça, ficou um vazio aqui no meio e volta o vidro todo, né? O molde final é esse daqui. Eu quero que ele fique nesse formato. O que eu faço? Eu aplico ar comprimido de maneira que eu faça com que o vidro escoe para as paredes do molde, né? De maneira que aqui eu tenho um formato desse tipo. Eu tenho uma parede fina, né, no molde que eu quero. Depois eu desmonto o molde, eu tenho a peça acabada, né? Sopro e prensagem eles se misturam nisso aí. O estiramento é outro processo de fabricação de vidros. É usado para conformar longas peças de vidro, como chapas, barras, tubos e fibras, né, que tem seção transversal constante. Isso é similar até mesmo à trefilação, né? Mas é claro que é feito em outras condições. Fabricação de chapas de vidro, né? O vidro fundido ele vai passar por um forno sobre rolos, né? Ou seja, a peça ela vai passando através de rolos pelo forno. De um forno ele vai para outro, onde fica sobre um banho de estanho líquido.
né? Estanho que a gente viu na primeira parte da disciplina, que era sobre materiais não ferrosos. Essa tira de vidro ela vai flutuar sobre a superfície do estanho líquido, né? A relação, a dinâmica entre as forças gravitacionais e de tensão superficial vão fazer com que as faces, tanto do estanho líquido quanto da tira de vidro, fiquem perfeitamente planas e paralelas, com espessura uniforme. Dessa maneira é criada a chapa de vidro. Então eu tenho uma chapa de vidro. Além disso, essas chapas vão ter um acabamento brilhante, que a gente fala que a chapa foi polida por fogo, né? Vai ter uma parte do forno onde ela vai adquirir esse acabamento brilhante. Depois disso, a chapa vai passar para o interior de um outro forno de recozimento e é finalmente cortada em seções. Como todo processo de fabricação decente, o sucesso da operação vai passar por um rigoroso controle da temperatura e da composição da atmosfera gasosa. Então todo esse processo ele é altamente controlado. Aqui eu tenho essa imagem mostrando como funciona. Aqui é o vidro derretido, né, no forno de derretimento. Esse vidro ele é escoado para cima desse estanho líquido. Ele vai ficar aqui em cima, onde ele vai adquirir esse paralelismo entre as faces. A atmosfera controlada também. Primeiramente tem essa zona de aquecimento. No meio desse segundo forno eu tenho a zona onde eu vou fazer o polimento a fogo, né? E por último a zona de resfriamento, né? Os rolos vão passando as chapas para cá, onde aqui eu faço recozimento e por último eu corto. Esse é o processo de fabricação de uma chapa de vidro comum, né? Isso aqui, quando eu falei a chapa vai passando de forno em forno por rolos, eu quis dizer que está acontecendo isso aqui, né, para controlar. E é isso. Esse é o processo de fabricação de chapas de vidro. Então, primeiro derretimento, depois vai ficar sobre uma quantidade, um volume de estanho líquido. Depois vai passar pelo recozimento e, por último, corte, né? Agora vamos falar sobre os tratamentos térmicos nos vidros. Tô tomando uma água aqui para dar fôlego para continuar. Vamos lá. Quando o material cerâmico ele é resfriado de uma temperatura muito alta, inevitavelmente vão surgir tensões térmicas no material. Eu não lembro se eu falei isso nessa aula ou em outra, estou perdido com as aulas aqui, mas enfim, quando eu resfrio uma peça de qualquer material, né, esse resfriamento ele idealmente tem que ocorrer de maneira muito lenta, né? Tanto quando eu resfrio quanto eu aqueço também, né? Porque caso ele não aconteça de maneira muito lenta, vai surgir no material, na minha peça, um gradiente térmico. O que é esse gradiente térmico? A superfície vai variar a temperatura diferente do meio da peça. Essa diferença aí, ela vai causar algumas tensões térmicas internas da peça, né, devido a esse gradiente de superfície. Gradiente de superfície, não, perdão, gradiente de temperatura. A palavra está embolando aqui já. Essas tensões internas, elas são os concentradores de tensão, né? Eu comentei sobre concentradores de tensão antes. Em cerâmicas frágeis, em materiais frágeis no geral, na maioria das vezes, a falha, a fratura, ela começa nos concentradores de tensão. É como se eu tivesse um vazio no interior de uma peça e um concentrador de tensão. Esse vazio vai ser onde a microtrinca vai começar. Então, quanto mais concentradores de tensão tem dentro do material, mais propenso ele está a uma fratura súbita. Ainda mais um material frágil, né? Então, as tensões internas elas trabalham no sentido de tornar o material mais propenso à fratura. Então, elas não são desejáveis, né? Especialmente nos vidros, né? Para evitar que surjam essas tensões, né, a gente recomenda que aconteça um resfriamento muito lento. Como eu falei antes, se eu resfriar muito lentamente, não vai surgir tensão.
Porém, nesses métodos automatizados que a gente tem, muito raramente eu vou conseguir fazer um resfriamento lento o suficiente para que não surjam tensões. Vão surgir tensões, é quase inevitável isso, né? Então, quando as tensões estão presentes, a gente pode aplicar um tratamento térmico para remover, bom, remover é um pouco forte, né? Remover parcialmente, amenizar as tensões no interior. Esse tratamento é recozimento, né? O tratamento consiste em aquecer a peça até a temperatura de recozimento, então resfriar lentamente até a temperatura ambiente. Esse é o tratamento de recozimento, né? Eu vou criar novos grãos livres de tensões. Então, recozimento é aquilo. Lembrando que eu estou falando para vidros, né? Têmpera. Vamos lá. A resistência de uma peça de vidro pode ser melhorada pela indução intencional de tensões residuais compressivas na superfície da peça. No caso do recozimento, eu falei que as tensões internas elas são indesejáveis. E elas realmente são. Quase não falei sonhos agora. Porém, pode acontecer de que seja interessante que a gente tenha tensões residuais na superfície da peça. O que significa ter tensões residuais na superfície da peça? A superfície do material ela vai ficar sujeita a tensões compressivas, né? Ela já vai estar previamente comprimida ali. Os grãos superficiais são todos no estado de compressão, né? Isso é feito através da têmpera do vidro. É um tratamento térmico no vidro. É a têmpera. Nesse tratamento da têmpera, né, a peça ela é aquecida até uma temperatura entre a transição vítrea e o ponto de amolecimento, uma temperatura no meio dessa. Então ela é resfriada até a temperatura ambiente em meio de um jato de ar ou de um banho de óleo, ou seja, um resfriamento rápido. Esse gradiente de temperatura ele vai induzir tensões residuais na superfície da peça, tensões residuais compressivas. Esse jato de ar ele comprime a peça. Pensa que eu estou com uma placa de vidro e eu estou aplicando um jato de ar em toda a superfície da placa. Eu estou comprimindo aqueles grãos mais externos da superfície. Então aquela parte externa ela vai estar no estado de compressão, né? Por que essa parte externa vai estar no estado de compressão, né? Porque os materiais frágeis, materiais cerâmicos, eles geralmente vão falhar por causa de tração, né? Geralmente falham por causa de tração. Então, é mais difícil eu falhar um material devido ao esforço de tração quando ele já está num estado comprimido, né? Quer dizer que eu tenho que tracionar mais que o normal para falhar ele. Então, essa é a maneira de prevenir contra a falha em tração, né? Como escrevi aqui, para causar a fratura de uma peça de vidro temperado, a magnitude de tensão aplicada deve ser alta o suficiente para, primeiro, superar a tensão residual de compressão, ou seja, a tensão aplicada em tração ela tem que ser maior que aquela de compressão que está presente na superfície, e adicionalmente deve tensionar a superfície em tração suficientemente para abrir a trinca. Então é uma maneira de aumentar a resistência do material vidro cerâmico à tração. Portanto, o vidro temperado, ou seja, que sofreu têmpera, é usado para aplicações onde é necessária alta resistência. Vale destacar que quando eu falo de têmpera aqui, como eu falei com alumínio, né, com outros materiais atrás, eu não estou falando da têmpera comum que a gente vê quando estuda aço. Aqui é a têmpera do vidro, porque eu vou ter um vidro temperado, né? É esse processo aqui de indução de tensões de compressão na superfície da chapa, do vidro, né? Essa é a ideia. Agora vamos para os vitrocerâmicos. Vitrocerâmicos são os vidros que já passaram por processamento, por tratamento térmico para assumir uma estrutura cristalina, né? Como está escrito aqui, a conversão do vidro em um vitrocerâmico é obtida por tratamentos térmicos apropriados. A gente já viu isso lá na aula anterior. O processamento é o mesmo, a conformação na forma desejada, com aquelas técnicas que comentei anteriormente. Então não tem muito mistério aí.
né? É claro que para os vidros, né, não cristalinos, eu tenho aquela questão da influência da viscosidade. Para o vitrocerâmico isso é menos acentuado. Mas isso não existe, na verdade, né? Porque o material ele vai ser cristalino. Aqui eu tenho um vitrocerâmico. Eu tenho um gráfico aqui mostrando tempo por temperatura, um ciclo, né? Para esse vitrocerâmico aqui de lítio, alumínio e silício, né? Eu tenho a viscosidade aqui também. Esse é o processo de formação de uma estrutura cristalina, né? Eu faço o derretimento aqui em temperaturas altas, né? A baixa temperatura, altas acima do ponto de trabalho. Eu abaixo até o ponto de recozimento. Depois eu começo a aumentar a temperatura aí ao longo do tempo para fazer a nucleação e o crescimento dos grãos cristalinos aí do material vitrocerâmico. Esse é o processo de tratamento térmico, é esse. Bom, finalizando vidros e vitrocerâmicos, vamos para os produtos à base de argila, né? Os minerais argilosos, eles têm dois papéis muito importantes nos corpos cerâmicos, né? Tem duas funções muito importantes deles. Primeiramente, quando adiciona água, eles se tornam muito plásticos. Quando eu falo que são materiais que se tornam plásticos, eles se tornam facilmente deformáveis, né? É uma condição denominada hidroplasticidade, né? Isso é hidroplasticidade. O material argiloso, quando eu adiciono água, ele se torna plástico. Isso é hidroplasticidade. Não pode ser mais simples que isso. Além disso, a argila, outro tópico importante sobre os minerais argilosos, os produtos à base de argila, é que a argila se funde ou derrete ao longo de uma faixa de temperaturas, né? Dessa maneira, uma peça cerâmica densa e resistente, ela pode ser produzida durante a queima sem que ocorra fusão completa, de maneira a manter a forma desejada. Então essa é uma característica também muito importante no processamento de minerais argilosos e de cerâmicas à base de argila, né? O derretimento, a fundição, ela é gradual, né? Então eu posso fazer tratamentos térmicos sem que se funda completamente e mantenha a forma que eu quero. As matérias-primas, pensando agora aqui, continuando sobre os produtos argilosos, né? Quando eu extraio as matérias-primas de produtos à base de argila, elas têm que ser submetidas a um processamento de moagem ou trituração para reduzir o tamanho das partículas, né? Então eu vou pegar a matéria-prima, eu vou moar, vou triturar, né, para reduzir o tamanho da partícula. Esse procedimento é seguido por peneiramento ou... Nossa senhora, espirrei durante o vídeo. Não é corona não, gente. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Vou apagar essa parte não, que dá muito trabalho ficar editando aqui o vídeo, né? Vou só seguir adiante. Vamos lá. A matéria-prima dos produtos à base de argila, elas são submetidas a moagem ou trituração. Elas são trituradas, né? O objetivo da trituração é reduzir o tamanho da partícula. Depois que eu trituro, eu vou fazer um procedimento chamado peneiramento, ou de maneira mais técnica, a classificação granulométrica. Eu só vou aceitar no meu material final grãos pequenos. Eu vou peneirar o material. Peneirar essa matéria-prima aí triturada. O objetivo de estudo é obter um produto pulverizado, em pós, né? Com o tamanho desejado das partículas, né? Lembrando que o tamanho da partícula aqui para materiais cerâmicos tem uma relação direta com a resistência final do material, né? Não só com isso. Se for uma cerâmica avançada, por exemplo, né, que não está dentro de produtos à base de argila, mas comentando também, muitas vezes o tamanho das partículas influencia até nas propriedades elétricas do material, né? Então isso também é algo que deve ser mensurado e calculado antes de se fazer o processo de fabricação, antes de definir o processo. Então, sabendo qual é a classificação granulométrica que eu preciso, eu faço o peneiramento e obtenho um produto pulverizado. Então, antes eu tinha matéria-prima triturada, peneirada, eu tenho um produto pulverizado.
A peça conformada para os materiais à base de argila, elas têm que ter uma resistência mecânica alta para se manter intacta durante o transporte, a secagem e a queima. Então tem que ter uma boa resistência mecânica. São usadas duas técnicas de modelagem, né, para conformação de produtos à base de argila. Tem a conformação hidroplástica e a colagem de barbotinas. Vamos explicar o que é um dos dois. O que é cada um dos dois, na verdade. Primeiramente, conformação hidroplástica. Os minerais à base de argila, quando misturados com água, eles se tornam muito plásticos, como eu falei anteriormente. Essa é a hidroplasticidade. Eles se tornam deformáveis. Nesse estado, eles podem ser moldados sem que se formem trincas, né? Porém, eles vão ter o limite de escoamento muito baixo. A razão água-argila para formar uma massa hidroplástica deve produzir um limite de escoamento suficiente para permitir que esse material mantenha sua forma durante o manuseio e secagem. Então, tem tantos parâmetros para se controlar aqui nesse processo que ele se torna até um pouco trabalhoso. Como falei anteriormente, a classificação granulométrica é importante. Aqui na conformação hidroplástica é importante a gente determinar qual é a razão ideal de água e argila para produzir uma peça com um limite de escoamento mínimo aceitável, né, para conseguir passar pelo resto do processo. Então, esses parâmetros devem ser controlados durante a fabricação de produtos à base de argila através da conformação hidroplástica. A técnica de conformação hidroplástica mais comum que tem é a extrusão, né, na qual a massa cerâmica plástica ela é forçada pelo orifício de uma matriz. É como se fosse a extrusão comum em metais, né, só que aqui é uma massa cerâmica plástica, né. Esse orifício da matriz vai ter a geometria da ação transversal desejada, similarmente à extrusão em metais. Eu estou falando aqui como se vocês soubessem que é extrusão. Eu não sei se vocês já fizeram disciplina sobre isso, né? Sou novo aí no campus, então eu não sei como é que funciona a estrutura do curso de vocês ainda. Mas para quem não lembra ou esqueceu, extrusão é quando eu tenho, sei lá, eu tenho um plano com um furo no meio, certo? Eu tenho um plano com um furo no meio. Opa, avisou que a bateria está acabando. Eu tenho um plano com um furo no meio. Beleza. Se eu forçar um metal numa temperatura alta por esse furo, ele vai tomar as dimensões da geometria do furo. Se é um furo circular, ele vai sair metal cilindro, né? Se for um furo quadrado, ele vai sair com um formato retangular, né? Então a ideia da extrusão é essa, é forçar um material que se deforme facilmente de maneira plástica por um orifício. A extrusão é essa. Meu orientador no mestrado ele falava que era extrusão. O meu professor na graduação falava que era extrusão. Eu falo extrusão porque eu acho que soa melhor, mas talvez esteja errado. Não sei direito ainda. Bom, alguns produtos são fabricados dessa maneira. Tijolos, tubos, blocos cerâmicos, azulejos. Todos esses produtos são fabricados usando conformação hidroplástica. E agora a gente tem outro processo de fabricação processo de conformação para os produtos à base de argila. Colagem de barbotinas. Esse é o segundo. Vamos lá. Nesse processo, a gente vai usar uma suspensão de argila e outros materiais não plastificáveis em água. Ou seja, essa suspensão de argila com os outros materiais em água é o que a gente chama de barbotina. Quando a gente coloca essa barbotina num molde poroso, feito geralmente de gesso, a água da barbotina ela é absorvida pelo molde, deixando uma camada sólida sobre a parede do molde. Ou seja, no meu molde eu vou ter a camada sólida nessa parede, cuja espessura depende do tempo, né? Do tempo que eu deixar a barbotina lá. Então, a barbotina é uma mistura de argila com outras coisas que tem água. Quando eu coloco no molde, esse molde vai chupar a água dessa barbotina e vai deixar uma camada espessa sobre o molde, né? Chamada espessa do material sobre o molde, né? Esse processo pode prosseguir até que toda a cavidade do molde fique sólida, ou o processo pode ser interrompido quando a parede da casca sólida atingir a espessura desejada, né? Então eu faço a inversão do molde,
derramo o excesso de suspensão e eu tenho o processo que a gente chama de colagem com drenagem, né? À medida que a peça fundida ela seca e se contrai, ela vai se separando do molde. Nesse momento a gente pode tirar o molde, desmontar, e a peça pode ser removida já com a geometria desejada. Então é basicamente isso aqui. Essa daqui é a barbotina, esse azul. Tudo é colocado aqui dentro do molde. A água vai absorvendo, então eu vou perdendo um pouco da minha geometria aqui no início, né? Eu vou perdendo um pouco, que o molde vai absorvendo a água da barbotina, né? Até que a peça finalizada é essa, né? E isso é para uma peça sólida. A peça finalizada vai ser essa. Depois eu faço o destacamento, eu tenho essa peça. Aqui eu tenho outro exemplo. Aqui eu coloco a barbotina aqui dentro. Ela vai se aderir, ela vai aderir aqui na superfície interior do molde. O molde vai chupar a água dela de maneira que eu tenho uma espessura determinada aqui. Quando eu chegar a essa espessura determinada, eu vou remover meu molde e vou ter minha peça final. É claro que eu tenho que fazer o recorte aqui dessa parte indesejada inicial aqui, mas é exatamente isso aqui. Esse é o produto final, né? Então, esses são os processos de fabricação para produtos à base de argila. Tanto a colagem de barbotinas quanto a conformação hidroplástica. Vamos lá, secagem e queima. Uma peça cerâmica que tem sido conformada, né, ela ainda vai ter uma certa porosidade significativa, né? Ela vai ser um material poroso, né? Ela vai ser um material poroso? Não. Ele vai ser um material poroso, né? E vai ter a resistência mecânica insuficiente para a maioria das aplicações. É importante ressaltar, a porosidade ela influencia muito negativamente as propriedades mecânicas do material. Ele se torna menos resistente, menos dúctil, ele vai piorando à medida que tem mais porosidade, né? A única coisa positiva que a porosidade nos dá é que reduz a densidade, né? Mas a porosidade é geralmente indesejada. Quando eu faço a conformação através desses métodos que eu falei anteriormente, a resistência mecânica ela é fraca, é baixa, devido à porosidade, né? Além disso, o material final, depois da conformação, ele vai ter algum líquido presente, né? Até mesmo os poros podem ter líquidos presentes provenientes de alguma etapa anterior do processo. Então, no produto depois de conformado, ele vai ter porosidade e provavelmente algum líquido no seu interior. É por isso que torna-se necessário fazer o processo de secagem e de queima, né? A gente remove o líquido interior através de um processo de secagem, ou seja, a gente vai secar o material, né? Secar mesmo. Esse processo, por ele reduzir esse líquido, tirar o líquido interior, ele melhora a massa específica e aumenta a resistência mecânica, né? É claro que esse processo de secagem ele é feito a altas temperaturas, né? Então, perdão, agora eu troquei aqui para ficar confuso. Vamos voltar aqui agora. Calma, voltando. Vamos lá. O líquido proveniente do processo anterior de conformação, ele é removido através da secagem. Eu vou secar o material de uma maneira simples. Existem várias maneiras de secar. Uma maneira de se aumentar a massa específica e a resistência mecânica do material final é fazer um tratamento térmico a altas temperaturas. Esse é o procedimento de queima do material. Isso que eu falo com muita propriedade, porque isso eu cheguei a fazer no processo de mestrado. No processo não, no projeto de mestrado, né? Eu tinha pós cerâmicos, né? Eu tinha que fazer um pós cerâmico. Vou falar agora exatamente o que eu fazia. Eu tinha 3 pós que a gente chama de pós precursores. Eu tinha um carbonato de bário, eu tinha um óxido de cobre e tinha um óxido de ítrio. Eu tinha esses 3 pós. Eu misturava esses pós, eu ficava triturando esses pós, né? Misturando, claro que na proporção adequada, triturando esses pós, né? Depois de misturados, eu jogava acetona para tornar essa mistura mais uniforme, né? A acetona secava logo em seguida. Depois que secava nos pós, eu levava ao forno, fazia o primeiro processo térmico, primeiro tratamento térmico.
deixava no forno por um tempo e tirava. Quando deixava no forno por esse tempo inicial, isso já pode ser considerado como um tipo de queima, porque esse processo ele aumenta tanto a massa específica quanto a resistência do material. Esses pós eles vão perdendo a porosidade do interior, eles vão se aglomerando melhor, né? Para melhorar ainda mais essa aglomeração dos pós, eu colocava todos esses pós num molde e comprimia numa pressão grande o suficiente para que os pós ficassem aglomerados juntos numa forma de pastilha, né? Então, quando eu fazia isso, minha peça final, minha pastilha, ela já tinha uma porosidade bem menor do que os pós soltos, né, obviamente. Então, porosidade bem menor. Um material pouquíssimo poroso. Porém, ainda podia ter algum tipo de líquido proveniente lá de alguma umidade residual. Então eu levava ao forno novamente. E era esse meu tratamento térmico de fabricação do procedimento, era esse, basicamente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A secagem e a queima são procedimentos super importantes quando se trata da fabricação de materiais cerâmicos. Beleza? Secagem e queima. Porque é comum que durante a conformação tenha algum líquido presente, a porosidade tem que ser evitada. Então, isso é comum aqui. Lembrando, a porosidade é a primeira coisa que a gente deve avaliar quando a gente está olhando materiais cerâmicos. A primeira coisa de todos é a porosidade, né? Porque materiais cerâmicos não podem ser muito porosos. A cerâmica que eu produzia, ela tinha cerca de 80% de porosidade, né? E isso era um valor, assim, para o meu método de produção, era razoavelmente bom. Porém, para uma aplicação de verdade, estava muito, muito baixo. Estava muito alta a porosidade, na verdade. Aliás, eu falei que era 80% de densidade, né? Isso aí. E era 20% poroso. 20% era poro. Então, o ideal seria que eu tivesse entre 95% a 100% de densidade aí relativa. Eu falo densidade relativa, né? Tem densidade teórica e densidade que eu medi. A teórica é para material totalmente sem porosidade. Enfim, acho que eu me delonguei muito aqui falando de projeto de mestrado. Segue adiante. Quando eu tenho um corpo cerâmico que ele é conformado e ele é seco, mas ele não foi queimado ainda, eu chamo de corpo cerâmico verde. A cerâmica está verde ainda, porque ela não passou pela queima, né? Só depois que passa pela queima que eu falo que a cerâmica ela não é mais verde, né? A gente não fala que ela é madura, a gente só fala verde quando ela não é queimada ainda. Durante a secagem, é muito importante a gente controlar a taxa com a qual a água é removida do material, né? A secagem da região interna de um corpo é realizada pela difusão da água para a superfície. Então a ideia é o quê? É a água que está no interior, ela difunda para a superfície. Na superfície é onde vai ocorrer sua evaporação, né? Se ela evaporar numa taxa maior do que a difusão do interior para fora, a superfície secará por completo. E, consequentemente, ela vai se contrair mais rapidamente que o interior, né? O que torna o material mais propenso à formação de defeitos no interior. Então, isso aqui é muito teórico, né? Essa é uma parte que eu não controlei muito bem, o processo de secagem, por conta de aparato experimental, tinha essa limitação. Porém, no mundo ideal que a gente tenha todo o aparato experimental para a gente tem que fazer esse controle da taxa de remoção de água do interior. Ela tem que ser menor que a taxa de evaporação na superfície do material. Então, de novo, no processo de secagem, é importante controlar a taxa de remoção de água. A difusão da água no interior para a superfície tem que ser menor do que a taxa de evaporação na superfície. Porque se a superfície secar, ela vai se contrair rapidamente, mais rapidamente que o interior, e vai ser muito provável que surjam defeitos no interior do material. Então, até um processo simples como secagem pode causar defeitos no interior do material. Dessa maneira, a gente tem que reduzir a taxa de evaporação para, no máximo, ser igual à taxa de difusão da água. Essa taxa de evaporação ela pode ser controlada pela temperatura, pela umidade do ar, pela agitação do ar.
É até engraçado eu comentar isso aqui, porque isso aqui é um mundo ideal, né? Por exemplo, no meu caso, a secagem era feita praticamente quase que manualmente, levava num forno por um tempo determinado, temperatura baixa para fazer a água evaporar, mas não tinha nenhum controle disso, né? Por questão de limitação de aparato experimental mesmo, né? Limitar a umidade, isso é necessário um aparato experimental muito bem desenvolvido, né? Pelo menos na UFES eu não tinha isso. Ah, mas é claro, gente, eu estou falando aqui, mas esse é o processo ideal. É claro que quando a gente vê que tem um produto cerâmico no mercado, ele passou por todos esses processos super controladamente. As empresas fora do país, eles costumam fazer isso muito rigorosamente. Para fins de pesquisa, não sei quem de vocês fazem pesquisas aí né, aqui no IFES, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de algum procedimento quase que manual, né? Lançar a mão de umas gambiarras, tem que se virar, porque infelizmente a gente sabe que investimento em educação no Brasil ainda deixa muito a desejar, né? Então, a maioria dos laboratórios que a gente tem hoje na universidade não tem essa tecnologia de ponta. Muito embora tenham laboratórios muito bem montados, com excelente aparato experimental, né? Mas a gente sabe que isso não é regra. Vamos lá. Seguindo, queima. Após a secagem, o corpo ele é queimado a temperatura entre 900 e 1400 graus Celsius. Né? A temperatura de queima depende da composição do material, das propriedades que eu desejo. Durante a operação de queima, a densidade é aumentada ainda mais. O material vai se tornando mais denso, né? Já que a porosidade reduz. E a resistência mecânica ela é melhorada. No meu caso, eu tinha que levar até 950 graus Celsius, se eu não me engano. Até 950 graus Celsius. E ficava lá por um tempo. Para queimar, para fazer o processo que eu queria, para ter a estrutura que eu desejava. Bom, parte do processo de fabricação, como eu falei até no meu caso, pode envolver a prensagem de pós. Esse processo é análogo à metalurgia do pó, né, que a gente vê no processo de conformação de metais. A prensagem de pós é usada para fabricar composições tanto argilosas quanto não argilosas, né, incluindo cerâmicas eletrônicas, magnéticas, assim como alguns tijolos refratários. Então, isso é um processo comum, esse processo de prensagem. O que consiste esse processo? Eu tenho uma massa de pó que ela vai ser compactada usando algum aglutinante ou água. Né? Ela é compactada através da aplicação de pressão. É bem simples isso. No meu caso, como eu falei, eu colocava todo o meu pó em um molde e eu botava uma pressão muito grande ali e ele ficava no formato de uma pastilha pequena. Então esse era um processo de prensagem de pós. Alguns processos envolvem a aplicação de aglutinantes para tornar esse material, deixar ele mais unido, mais uniforme, ou até mesmo água. O grau de compactação é tão maior quanto menor forem os espaços vazios. Então, assim, eu tenho uma compactação muito grande quando eu não tenho espaços vazios no interior do material. Né? Aqui tem um erro de digitação, vou corrigir. O que acontece, uma dica para que eu tenha um material muito compactado, é eu misturar partículas grandes com partículas pequenas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu pensei assim, por que eu não compacto esse material com uma pressão super alta? Quanto maior for a pressão, mais compactado ele vai estar, e é isso. Só que não é assim. Né? A lógica não é essa. Pensando do ponto de vista atômico, quando eu estou unindo, estou aproximando através de pressão dois átomos ali, dois átomos não, vários átomos, eu vou ter sempre um espaço vazio entre eles, né? Pequeno. Se todos os átomos fossem do mesmo tamanho, eu vou ter um espaço vazio pequeno entre eles. É normal. Né? A não ser que a gente deforme muito o átomo aí, falando de maneira grosseira, eu vou ter espaço vazio ali. Então o ideal é que eu tenha partículas num tamanho grande e outras num tamanho pequeno. Porque aí essas partículas de tamanho pequeno, elas vão preencher esses vazios entre as partículas de tamanho grande. Isso vai me dar um grau de compactação maior. Essa é uma dica para eu ter uma mistura que tenha
que tenha uma compactação maior, que tenha menos porosidade, né? Esse grau de compactação é muito importante. O processo de prensagem ele pode ser uniaxial, que é um processo simples e barato, aplicar a pressão em uma direção só, ou pode ser um processo isostático, que é aplicar pressão em todas as direções. Permite formas mais complexas e é mais caro. Como falei anteriormente, essa limitação de questão de laboratório faz com que a gente crie algumas gambiarras aí, né, entre aspas. Né? Por exemplo, a prensagem que eu fazia, eu tinha como se fosse um cilindro metálico de aço com um furo no meio. Eu colocava o pó dentro daquele furo e tinha tipo uma tampa, né? Então eu colocava esse dispositivo todo, meu cilindro de aço, com a tampa em uma prensa mecânica, prensa hidráulica. Então eu aplicava pressão através da prensa hidráulica para ele forçar aquela tampa para dentro do meu cilindro, pressionando muito o meu pó lá dentro. Então esse era um processo meio que muito manual aí, muito, eu não gosto de falar gambiarra, mas era mais ou menos uma gambiarra que a gente fazia. Tanto que uma limitação que a gente tinha era que a gente não podia aplicar uma pressão muito grande, porque tanto a tampa quanto o cilindro, eles eram de aço, né? E o aço que a gente fez ele não aguentava uma pressão indefinidamente grande. Tinha um limite de pressão que a gente conseguia aplicar lá de maneira segura, né? Que não adiantava nada aplicar pressão se a tampa quebrasse. Então aqui eu tenho dois tipos de prensagem, a uniaxial e a isostática. Bom, aqui está só mostrando como é que funciona. Aqui eu tenho essa parte meio que vermelha e branca, cheia de pintinhos, é o pó. Eu coloco o pó aqui dentro, pressiono essa parte de cá. Eu pressionar até que fique uma pastilhinha vermelha aqui. Essa pastilhinha vermelha é retirada e eu pressiono novamente. Isso pode ser automatizado se eu tiver tecnologia e investimento suficiente. E é isso. Após a prensagem, é importante a gente fazer uma operação de queima, né? Durante a queima, a peça vai se contrair, ou seja, vai reduzir a porosidade. Essa contração que é a causa da redução da porosidade e da melhoria da integridade mecânica, né? E essas alterações elas vão acontecer por causa da coalescência das partículas de pó e uma massa mais densa. É o que a gente chama de sinterização. Isso é muito, esse termo é muito comum quando a gente estuda a metalurgia do pó em metais. Que a gente faz a prensagem, a compactação e depois a sinterização, que é onde aquele material se torna uma massa uniforme mais densa, né? Após a prensagem, eu vou explicar o que acontece aqui. Vou explicar a primeira imagem, né? Antes da pressagem, tem uns átomos assim. À medida que eu vou pressionando o material, todos esses átomos, esses grãos aqui ao redor desse vazio, eles vão se deformando de maneira que o material, esses grãos, eles tomem uma forma um pouco disforme e esse vazio interior ele tem um formato arredondado, esférico, um poro esférico pequeno, né? Então esse é o efeito da deformação plástica aí nos grãos, né? Como estava dizendo, após a prensagem, muitas partículas se tocam. Durante o estágio inicial da sinterização, ocorre a formação de pescoços ao longo das regiões entre partículas adjacentes. Exatamente isso aqui, esses pescoços, mostrando que essas duas partículas se juntaram. Além disso, o contorno de grão vai se formando em cada pescoço. Aqui eram dois grãos separados, aqui ele está se formando nessa região contorno de grão. E cada interstício, cada espaço vazio entre os átomos vai se tornando um poro esférico, né, à medida que a sinterização avança. Opa, aqui tem outro erro de digitação. A sinterização ela é conduzida a temperatura abaixo da difusão, né, não chega a fundir o material, de modo que não exista fase líquida presente. Então a sinterização ela é feita a altas temperaturas, é um tratamento térmico, altas temperaturas, mas que não chega a fundir o material. Então, isso aqui é a formação do poro esférico pequenininho. O último processo de fabricação aí, para cerâmicos, para finalizar esse capítulo 13 aí do Callister, é a colagem de fitas, né?
Eu tenho uma chapa fina de cerâmica com espessura uniforme. Ela é conformada a partir de uma suspensão espalhada sobre uma superfície plana, utilizando uma lâmina afiada. É como se eu colocasse uma suspensão, uma mistura, em cima de uma superfície plana, né, usando uma lâmina afiada, né, de maneira a criar uma chapa fina. Né. Essa fita ela é submetida a operações de secagem e queima. O resultado final dessa operação ela é submetida à operação de secagem e de queima, como todo processo com cerâmicos. E as aplicações mais comuns dessa colagem de fitas é em circuitos integrados, né, componentes de circuitos integrados, né, onde é mais comum ver isso. Né. Aqui eu tenho mostrando como é que funciona. Aqui eu tenho a aplicação da suspensão aqui em cima dessa lâmina, né, e eu vou criando essa fita aqui bem fininha. Esse é só mais um exemplo. Esse último processo que ele não é tão relevante quanto os outros, mas é importante comentar também. E bom, finalizado o capítulo 13, lembrem-se de fazer o resumo, entregar. Vocês vão ter até uma semana depois dessa nossa segunda quinzena para entregar. Vai estar toda a data certinha lá no Moodle, né? Não deixem de fazer. E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem mensagem. E até a próxima aula. Valeu!